passou em minha vida e que levou meu coração. Foi um rio que passou em minha vida. Para que atravessar o rio? Nossos pais nunca atravessaram o rio. Nossos avós tão pouco. Nossos amigos nem pensam nisso. Não tem nada lá. Porque me disseram que quando você faz alguma coisa que é realmente desafiadora, entende o que significa duas palavras: superação e satisfação. O rio é o que existe de mais desafiador. Por aqui, disse Hope. Todos lá no aldeia onde ela morava achavam que o rio era muito desafiador. Mas depois do rio não tem nada. Depois do rio é o futuro, mas até hoje a rotina do nosso povo é pensar no presente. Lembrar do passado, ninguém se preocupa com o futuro, não. Mesmo assim, Hope havia decidido entender o que significava superação e satisfação. Era a sua próxima meta. Pegou apenas o básico necessário, pois sabia que vencer o desafio dependia apenas do que havia dentro dela, comportamentos e atitudes. Quando estava saindo, o senhor mais idoso daquele povo a chamou. Hope, há muitos anos, um dos nossos decidiu atravessar o rio. Voltou contando que conseguiu, mas era necessário aprender a ouvir, descobrir, explorar, criar, comunicar e encantar. Hope então saiu caminhando pela floresta, pensando nestas palavras e decidiu que descobriria no passo a passo de sua caminhada. Hope caminhou muito, pensando muito, e de tanto pensar, o silêncio começou a fazer companhia. E foi aí que ela começou a ouvir melhor os sons. Percebeu o vento batendo nas folhas das árvores, o estalar do solo, os insetos. Parecia até ouvir a floresta conversando, e adormeceu. Quando acordou, entendeu o que quer dizer a palavra ouvir. Sim, para alcançar o que queria, teria que aprender a ouvir os sons secretos de tudo, incluindo os seus próprios sons. 7 dias depois, Hope agradecia por ter descoberto tão rápido o ouvir. Não existiam mapas para se chegar ao rio e ouvir era muito, muito importante. Hope anotava tudo em sua caminhada, assim poderia contar tudo para o seu povo. Abriu sua bolsa, tirou o caderno e lápis e, de repente, entendeu o que significava a palavra aprender. Aprender com os acertos, desenvolver habilidades, lidar com os obstáculos, sem perder o foco da meta, suas experiências. Escreve em sua história. 19 dias depois, encontrar, achar, localizar, reconhecer, avistar. Seguia tentando encontrar o significado da terceira palavra. O sol estava muito forte e teve sede. Ao abrir a sua garrafa, viu que a água havia acabado. Lembrou que algumas raízes poderiam ter água. Nunca pensou que poderia demorar tanto. Procurar raízes das árvores. Mas foi percebendo que era muito difícil encontrar, elas eram muito diferentes uma das outras, algumas muito delicadas, e foi aí que começou a entender que a resistência é algo que se conquista. E foi aí, mais uma vez, que de repente encontrou a tal raiz. Será que era o que teria que descobrir? Que devemos crescer como raízes profundas, criando resistências para seguir? Com tantas informações e descobertas, percebeu que havia perdido o foco, perdido a atenção. Era preciso manter a atenção sempre. Encontrado o significado de descobrir, ainda lhe restava encontrar o caminho de volta. No dia seguinte, Hope começou cedo. Assim que o sol nasceu, voltou a ouvir a floresta e caminhou em direção à sua meta, o rio.
Concentrada, viu que ao longe do caminho havia um movimento e quando chegou perto, viu que era uma pequena folha pendurada pelo vento na ponta de um galho que balançava. Quanta beleza no caminho! Será que havia percebido? Próximo passo, observar e explorar o caminho, anotando tudo para contar para as crianças do seu povoado. Foi assim que mais uma palavra se revelou: explorar. E no mesmo dia foi percebendo os sinais que o rio estava próximo. Era o maior rio. Era o maior rio que já tinha visto. As águas brilhavam e os peixes saltavam, peixes coloridos dos mais diversos formatos e tamanhos. Hope estava encantada, mas a sua meta era atravessar o rio. Mas não contava com a enorme correnteza formada pelas águas que caíam como nuvens, feita uma cachoeira branca e arco-íris e mais cores cintilantes. Como atravessar, ficou pensando e começou a estudar o rio por 2 dias e foi percebendo como os peixes se moviam, suas cores, as direções do nado de cada um, nenhum deles era igual, nenhum deles ficava no mesmo lugar. Descobriu que havia uma passarela de pedras encobertas pela água e que durante o dia era possível caminhar sobre ela. E lá foi ela, colocou sua mochila nas costas e começou a caminhar. A emoção se misturava com medo. Mas diante de todos os estudos feitos, davam a certeza de que era possível. Era possível atravessar. No primeiro passo sentiu a água, deliciosa e refrescante. Parecia massagear os seus pés, mas não se distraiu. Seguiu as pedras, conseguiu pular os obstáculos e que linda era a outra margem. Que enorme mundo a ser descoberto. Terra segura e fofinha, sentou no chão porque suas pernas tremiam tanto que não conseguia ficar em pé. E agora? Voltar? Não, caminhar e conhecer o que existe. Será que existem pessoas do outro lado? Outras pessoas além do seu povo? Animais diferentes, flores, frutos mais saborosos? Entendeu que a superação e satisfação caminham juntas. É impossível satisfação se não consegue superar os obstáculos, aprender com a vida e conhecer mais de si mesma. Entendeu que criar era completamente diferente do que entendia lá no passado. Lá no passado, criar era sentar e ter ideias. Mas agora sabia que criar demandava estudos, análise, atenção, conhecimentos anteriores, conexões. Mas era hora de voltar. Sua cabeça estava uma confusão só. Tinha chegado onde queria, mas algo estava faltando. Construir um plano para contar tudo o que havia vivido, tudo o que havia visto. E encorajá-los a buscar desafios. Mas não pode ser assim, saindo pelo mundo de qualquer jeito. Agora ela era a direção. 15 dias depois, Hope podia sentir o cheiro do povoado, ouvir as pessoas, sentir o abraço dos seus colegas, o orgulho de seus pais. Podia ver o sorriso do Senhor que lhe pediu para ajudar a decifrar as palavras. Entrou no vilarejo, ainda era bem cedo. O sol mal havia nascido e foi direto à casa do Senhor lhe contar tudo. Tudo que aprendera para cada palavra ao longo do caminho das suas experiências. Bateu à porta, ele abriu e disse: "Entre, tome um chá comigo. Estou ansioso para ouvir as suas histórias e aprender com você." Hope contou cada detalhe, com os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso enorme no rosto. O homem emocionado disse que havia ido ao rio, que aprendeu cada uma das palavras, mas as 2 últimas, comunicar e encantar, não conseguiu. A arrogância me tomou e eu achei que era melhor que os outros por ter alcançado muitas metas. E quando retornei ao povoado, não consegui contar às outras pessoas o que eu havia visto. Não consegui encantá-las com as belezas do caminho. O desafio pelo desafio não vale a pena. O que vale é a atenção a cada detalhe.
é aumentar a qualidade da sua experiência. É pela quantidade de momentos memoráveis que você vive e como envolve as pessoas que estão à sua volta. E agora? E agora é com você. Qual a sua história? Foi um rio que passou em minha vida e levou meu coração. Foi um rio que passou em minha vida e que levou meu coração. Minha gente, muito feliz! Narração artística para a história Hope, da Juliana Dutra. Muito feliz em participar deste lançamento e muito feliz também em ter a sua autorização para que a gente compartilhe aqui no nosso canal. Que história é essa? E já indicando então o seu livro, Hope, e pela editora Devir Brasil. Acessem lá, Devir Brasil, procurem nas redes sociais, principalmente lá no Facebook, você vai encontrar toda a produção editorial e todas as ações também dessa editora e essa publicação incrível. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês e que a gente vá seguindo e que atravesse muitos, muitos rios. E lembrando o poeta, né, ninguém é o mesmo e nem o rio é o mesmo quando se pisa nele, quando sente as suas águas. Um grande beijo, minha gente! Se você não se inscreveu ainda, essa é a hora. Se inscreva no nosso canal, acione o sino e receba todas as novidades. Eu vou ficando por aqui, mas foi um rio que passou em minha vida.